Senhor, alunos e professores da IBD. Estamos iniciando o ano 2019 e nosso primeiro trimestre, 2019, nossa lição bíblica, vai tratar sobre batalha espiritual, onde vamos abordar o tema de o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Nossa primeira lição vai falar sobre batalha espiritual. A realidade não pode ser subestimada. E você? Você acha que um crente pode ser possuído? Você acha que uma maldição pode passar de pai para filho? Você acha que existe mapeamento espiritual? Se você acha ou não, vamos tirar essa dúvida nessa videoaula de hoje. Após a vinheta, iniciaremos. A nossa videoaula. É isso aí, queridos. Nossa lição do dia 6 de janeiro de 2019 tem como título Batalha Espiritual, a realidade não pode ser subestimada. Nosso textuário está escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Nossa verdade prática é: batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Querido, batalha espiritual é algo muito importante e muito sério, que nós precisamos prestar muita atenção, porque muitas pessoas não acreditam que vivemos em batalhas espirituais. Mas crendo ou não crendo, acreditando ou não, isso não vai impedir que isso exista. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 5 a 9, que diz assim: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre si toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Queridos, essa lição, nossa introdução, fala que a batalha espiritual é o tema do trimestre que estamos iniciando. Basta uma olhada na leitura diária para confirmar a menção do assunto nas Escrituras. Mas existe uma ordem extravagante que surgiu na década de 1960 que tenta se passar por batalhas espirituais. A presente lição apresenta o equilíbrio doutrinário que servirá como ajuda para ninguém subestimar o assunto. Batalha espiritual. A batalha espiritual, ela quer dizer que há uma luta. Essa é a maior realidade. O que quer dizer batalha espiritual? Uma luta espiritual, uma guerra entre a força do mal e a força do bem, de Satanás contra Deus, tentando destruir o povo de Deus. Essa é a maior realidade. A batalha espiritual, ela é algo que, independente das pessoas acreditarem ou não, ela vai continuar existindo. E nós vamos trabalhar nessa lição aqui, nos afirmando o conceito da batalha espiritual. A Bíblia afirma que todo mundo está no maligno. Assim existem seres malignos espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição e ao caos no mundo. Primordialmente, os demônios existem, eles são reais e manifestam-se de várias maneiras em princípios nas pessoas possessas, e tais espíritos precisam ser expulsos. O próprio Jesus, na sua caminhada na terra, expulsou demônios em várias pessoas que estavam possessas. Demônios que traziam enfermidades, demônios que traziam possessão, demônios que traziam vício. Uma realidade bíblica. O tema principal da primeira epístola do apóstolo Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. O crente sofre, os verdadeiros crentes que pregam a palavra, eles são soldados que estão batalhando diretamente contra as forças do mal. Eles estão levando a palavra de salvação, a palavra de luz, o evangelho salvador de Jesus Cristo,
para libertar o mundo que está preso nas mãos do diabo. Se você observar bem, o diabo hoje ele planta na mente das pessoas de todas as formas para que tire o foco da visão de Deus. Se você analisar bem, o Natal há uma grande chamativa, uma grande referência para o Papai Noel. A Páscoa dá uma grande referência para o coelho da Páscoa. Tudo é voltado diretamente para tirar o foco, para tirar a direção da verdadeira palavra de Deus. Então o diabo ele luta todos os momentos para paralisar a igreja. E algumas pessoas ficam achando que a luta dele é contra o irmão, é contra o vizinho, é contra o amigo, é contra o seu cônjuge, é contra os seus componentes do seu grupo. Na realidade, a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. É contra os principados das trevas. Essa batalha que nós estamos enfrentando hoje, as pessoas que se levantam contra você, não é contra você, pessoa. Se levanta contra você, servo de Deus. O diabo não tem nada a ver com você, pessoa. Ele tem a ver com a sua alma, para tirar você da presença de Deus. Então, nessa batalha você pode observar que às vezes pessoas mudam de personalidade, mudam de pensamento, mudam de atitudes. Pessoas que são escravizadas por vícios, causados justamente devido por essa opressão maligna. E nós vamos descobrir nessa videoaula o seguinte: você acha que crente pode ser possuído por espírito maligno? Vamos descobrir na palavra. Você acha que maldição passa de pai para filho? Você acha que crente pode sofrer por essa maldição de pai e filho? Vamos descobrir também aqui. O que é a batalha espiritual? O que geralmente se chama de batalha espiritual por alguns é o modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Nós sabemos que as principais crenças da pseudo-batalha espiritual, as invocações mais chocantes que se pregam por aí são o mapeamento espiritual, a maldição hereditária e a ideia de que o salvo pode ser possuído por espíritos ou por demônios. O mapeamento espiritual é uma doutrina que consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país e região. Ou seja, a pseudo-batalha espiritual diz que o diabo tem um demônio responsável por tal cidade, ou por tal país, ou por tal região. Isso é uma pseudo-batalha, isso é mentira. Porque na realidade, se isso acontecesse, quantos homens de Deus já passaram por essas cidades e por alguns lugares, e hoje são cidades que são escravizadas, isso não existe de que há um demônio responsável por um local, nem que há um demônio responsável por tomar conta do local. Isso é apenas distúrbio de pessoas que querem criar ideologias e implantar usando a palavra. A maldade dos pais, dos filhos, e a terceira geração, e a quarta geração daqueles que as aborrecem, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, é Deus falando sobre visitar a maldade daqueles que aborreciam a Deus, da primeira, da segunda e terceira geração. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e tudo que era velho se fez novo. Então não é porque a avó não deu certo no casamento, que a filha não deu certo no casamento, que a neta não deu certo no casamento, que a maldição hereditária. Isso não existe, isso é pseudo-batalha espiritual. A Bíblia fala, isso aí é uma ideologia que eles implantaram, porque aí a pseudo-batalha espiritual, eles diziam assim, que a pessoa tinha que fazer uma viagem espiritual e descobrir em qual geração foi que houve esse pecado, para que a família toda fosse escravizada por um adultério, por uma falta de sorte de casamento, para exorcizar e pedir perdão pelo aquele antepassado do passado. Isso tudo é uma pseudo-batalha espiritual, querendo colocar em nosso meio que não existe, pois que nós sabemos que aquele que aceita Jesus, nova criatura é, e tudo que era velho se fez novo. Sobre a possibilidade do cristão ser possesso, é bom lembrar que Saul já estava desviado quando ele recebia o espírito maligno. O espírito que vinha da parte do Senhor para atormentar Saul. Saul já estava desviado da presença do Senhor. Ananias e Safira, eles mentiram sobre a oferta e morreram. Não significava que eles estavam na presença do Senhor. Então as pessoas têm mania de tentar pegar um trecho, um pedacinho da Bíblia, para dizer que crente pode estar possesso. Ah, mas Judas estava com Jesus e o diabo entrou em Judas. Judas já era um demônio, o próprio Jesus falou, escolhi 12 e um de vós é um demônio. Então essa mania diz assim, que você é crente e está dando lugar ao diabo, o diabo está dentro de você. Se você é crente, na presença do Senhor. A Bíblia fala que o maligno não pode tocar no servo do Senhor. Então, essa pseudo-batalha espiritual quer colocar na mente das pessoas que um crente pode ser possuído pelo diabo.
O crente que está na presença do Senhor, ele não pode ser possuído, porque Deus guarda, Deus protege. Mas como podemos dizer que houve vários casos de pessoas que eram crentes que estavam desviadas, irmão? Estavam desviadas. Porque quem está na presença do Senhor, o maligno não toca. Então o diabo não tem como possuir um crente cheio do Espírito Santo que está na presença do Senhor. Tudo isso são coisas, irmãos, que vem se trazendo essa pseudo-batalha espiritual que você vai aprender na sua EBD, com o seu professor, no domingo amanhã, pela manhã, ou no horário que é a EBD na escola, na igreja que você congrega. Então não perca esse semestre, pois você vai descobrir sobre maldições hereditárias, que são coisas que pessoas estão colocando, dizendo que passa uma pessoa para outra, e isso, para quem é crente, isso não existe. Maldição hereditária não pega em crente, porque crente não crê em espiritualismo, não crê em vidas passadas. O crente endemoniado, esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma, que habita no corpo. Partindo dos falsos conceitos teológicos, afirma que o Espírito Santo habita no espírito humano no processo de salvação e que os espíritos imundos estão relegados à alma, ao corpo do cristão. Os promotores dessa doutrina costumam apelar para o estado de psicologia de Saul, depois que ele se afastou de Deus. O caso de Judas Iscariotes e o caso de Ananias e Safira, como eu falei com vocês aqui. Não existe negócio de crente estar possuído. Querido, sobre mapeamento espiritual. Eles gostam de usar as passagens do príncipe da Pérsia para dizer que há um demônio em tal região. Como pregadores famosos dizem, que há um demônio responsável por tal religião, que é assim, assim, assado. Não existe. Isso não existe. A palavra de Deus, ela nos ensina. Porque Jesus, ele libertou o mundo. O mundo surge do maligno, mas aqueles que aceitaram a Jesus são libertos em Cristo. E eu creio em Deus, que através dessas aulas de batalha espiritual, a sua mente possa se abrir, para que você tenha entendimento sobre o verdadeiro andamento da palavra. Que em momento nenhum na Bíblia fala sobre demônios ter autoridade sobre regiões, sobre situações. Porque o próprio Paulo, que evangelizou vários lugares, nunca tem nenhuma passagem da Bíblia que fala que Paulo teve que expulsar ou repreender algum demônio que dominava a região. O que nos falta é coragem, força e fé para invadir os lugares e pregar a palavra de Deus. Pois sobre tuas mãos Deus já colocou o poder de pisar serpentes e escorpiões e colocar a mão nos enfermos e curar, e a mão nos demoniados e o libertar. Então que você que está aqui nesse canal, ainda não é inscrito, se inscreva. Até a próxima videoaula. Apenas um pequeno resumo para que você fique sua mente aguçada para a sua aula de domingo.